Boa tarde, amados, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco é o boa noite, né? Que essa mensagem é para o culto da noite, tendo em vista que a nossa igreja continua nesse processo que o governo decretou. Enfim, o que importa é sobre a palavra do Senhor. Amém? Tem agora, nesta reflexão, desse horário, teremos como tema a verdade que liberta. O tema desta mensagem é a verdade que liberta. E nós iremos trabalhar esse tema à luz do texto que se encontra em João, capítulo 8, versículo 30 ao 34. João 8, 30 ao 34. Amém? Pois bem, aquele que tiver em posse sua Bíblia, pegue e acompanha, ou no decorrer você vai ter acesso, pois está sendo gravado. Diz assim o texto, João 8, do 30 ao 34. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vamos falar com Deus? Grandioso, eterno Deus, poderoso Pai, rendemos graças a Ti, bendizemos o Teu santo nome, Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos por tudo que temos vivido, passado. Senhor Deus, glória ao Teu nome. Pai, perdoa os nossos pecados, nos abençoe. Fala conosco, Senhor. É o que precisamos ouvir, ó Pai, de Ti. Fala, nos ilumine com a iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A verdade que liberta. O texto ele apresenta algumas questões aqui, como os judeus que aqui são apresentados como tendo crido em Jesus. Logo, eles seriam chamados filhos do diabo, que estavam procurando matá-los. Há alguma coisa aqui, bem diferente, há um contraste aqui. Logo, no versículo que nós lemos inicialmente, eles têm tido como crido em Jesus. E em seguida, eles são chamados como filhos do diabo que estavam procurando matá-lo. Como assim, pastor? Olhe lá, verso 43 e 44. Aí mesmo, no capítulo 8. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha o 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde um princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, no início, é aqueles que têm crido em Jesus, em seguida é considerado, chamado como os filhos do diabo, que tentaram matá-los. Quando nós olhamos no versículo 31, o texto diz, os judeus que haviam nele crido, ou os judeus que creu no Senhor. Esses judeus, eles tinham dado crédito certas doutrinas intelectuais sobre Jesus, mas não experimentaram uma forma superior de fé. Daí então esclarecer a sua mente sobre esse contraste, de informação
inicialmente, que eu disse anteriormente aqui. Logo crido em Jesus e logo em 43 e 44 esse contraste. Por quê? Porque eles tinham crido de uma forma, de umas certas doutrinas intelectuais sobre Jesus. Mas eles não tinham experimentado o quê? Uma forma superior de fé. Jesus, ele aceitou a fé deles, mesmo assim Jesus aceitou a fé deles. No próprio versículo 31, ele que vai responder, Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele. Jesus, ele aceitou a fé dele, mas só seriam verdadeiramente seus discípulos se permanecessem em sua palavra. No próprio verso 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, ele aceitou, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus há uma condição. Não era simplesmente eles crerem em Jesus, mas era permanecer firmes na palavra do Senhor, a palavra que estava sendo pregada. Acreditar, crer, até os demônios creem ou temem, mas servir, os demônios não servem. O que estava aqui acontecendo é que eles criam de uma forma, em uma forma de um contexto, de umas doutrinas intelectuais de conhecimento, mas em fé, a fé não é a razão. A fé é transcendental, a fé é algo superior, é algo que você não vê. Isso é fé. Se você vai crer, ter fé é algo que você está vendo, está palpando, logo não é fé. Lá, né, a própria palavra vai falar, trazer a definição sobre fé. Mas é algo de você crer no que você não está vendo. Os judeus aqui nesse contexto, eles estavam crendo de uma forma intelectual. Mas eles não estavam crendo com uma fé. E Jesus disse, olha, vocês sim, eu aceito essa fé de vocês. Versículo 31, vocês têm crido em mim. Mas para ser verdadeiramente meus discípulos, é necessário você permanecer em minha palavra. A precária posição espiritual destes judeus, que nele creram, se assemelha a Israel durante a peregrinação no deserto. Não importava ele simplesmente estar no deserto, eu tinha falo sobre o deserto, trouxe uma mensagem sobre isso. A questão não era o fato simplesmente estar ali andando no deserto. Por isso que pereceram no meio do caminho, porque não permaneceram, não se firmaram na fé no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, o provedor. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer para eles era, olha, vocês podem estar nessa peregrinação, vocês estão semelhantes a Israel. Vocês estão crendo em mim, mas não têm fé em mim. Jesus, ele ofereceu a eles a verdadeira libertação da escravidão. Como Deus quis livrar Israel da escravidão, Jesus agora quer livrá-los de uma escravidão. Eles poderiam conhecer a verdade de Deus, a verdade que liberta. É o tema da palavra, da mensagem. Essa verdade torna o homem livre da escravidão. Não era de uma escravidão como Israel do Egito, mas aqui Jesus quer trazer para eles uma libertação, torná-los livres de uma escravidão. Essa escravidão é uma escravidão espiritual. Eles argumentaram ser herdeiro espirituais de Abraão, que jamais tinha sido escravo de ninguém. Olha o próprio texto. Lá no versículo 33. Olha o 33. Quando Jesus no 32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está trazendo uma libertação de uma escravidão espiritual. Não como Israel do Egito. Humana, física. E olha o que eles respondem no verso 33 para Jesus.
Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles não estavam entendendo a mensagem, porque a fé deles estava limitada. Eles criam de uma forma simplesmente de um conhecimento intelectual. Não adianta você conhecer de Gênesis a Apocalipse intelectualmente, de estudos. De pouco vai adiantar para você, se você não fazer saltar essas entrelinhas para dentro do seu coração e deixar que o poder da palavra venha transformar a sua vida. Isso compete a você, e é crendo, é fé. Esses judeus, eles tiveram logo essas argumentações sobre Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão, nós nunca tinham sido escravos de ninguém. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles argumentaram ser herdeiros espiritual de Abraão. Jamais tinha sido escravo de ninguém. E Jesus vem dando uma resposta. Que a escravidão aqui, se fosse do pecado, seria servo do pecado. Eles nunca seriam livres. Precisava de Jesus para livrá-los, libertá-los. Quando eles argumentam aqui a narrativa sobre Abraão, ele introduz Abraão dentro dessa narrativa. Ele vai introduzir algo que está no Antigo Testamento, que relata como Ismael, sendo filho da escrava Agar, foi expulso. O segundo filho, Isaque, filho livre com Sara. O que ele obteve? Um expulso, o outro direito para sempre. E a resposta de Jesus dentro desse contexto, quando eles narram sobre Abraão, essa descendência de Abraão, em que caracteriza tanto Agar com o filho, a escrava, Isaque, filho de Sara, a livre com direito para sempre. Jesus vê aqui nesse caso, a diferença não seria determinada a sua mãe, Sara ou Agar. Quando Jesus responde a eles, no versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele está querendo dizer assim, a questão não é sobre a genealogia de onde vocês vieram, de Agar, escravo, Sara, livre. Mas não importa as mães, não importa os filhos. O que importa é que vocês estejam prontos para permitir que o Filho de Deus os tornasse verdadeiramente livres. A resposta de Jesus, a argumentação sobre eles serem descendentes de Abraão, que ele se prendiam sobre a descendência de Abraão, como pai espiritual, o pai da fé. Abraão teve duas linhas, uma escrava, Agar, o seu filho Ismael expulso, o outro, o filho da promessa, da livre, que tem um direito para sempre. Jesus, ele faz uma junção e ele diz: olha, o que importa é que vocês estejam prontos para permitir que o Filho do Homem, o Filho de Deus, os tornasse verdadeiramente livres. E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que vos liberta. O que Jesus queria trazer para ele é essa verdade que liberta. E essa verdade estava presente com eles. Jesus. O tema é a verdade que liberta. E essa verdade é Jesus. Essa palavra, essa reflexão eu quero trazer para você neste momento, que estou trazendo para você neste momento. Deixa a verdade que é Jesus, essa palavra, libertar você. Libertar você dessa incredulidade. Libertar você que está querendo passar alguns momentos
fora da palavra de Deus, não crendo na verdade, achando que vai ter tempo para você aceitar Jesus, você voltar para os caminhos do Senhor que está afastado. Não, agora eu vou tomar um rumo, não sei o que, amanhã eu volto para o Evangelho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que está acontecendo hoje aqui é da permissão do Senhor. Como houve as pragas do Egito, ou seja, tudo que está acontecendo, nós estamos vivenciando hoje, que seja de um vírus, que seja economicamente, que seja politicamente, eu vou dizer uma coisa para você: Jesus está voltando, e a palavra neste momento para você, deixa essa verdade, a palavra de Deus, entrar no seu coração e libertar você do que está te aprisionando, da sua incredulidade, a sua falta de fé, a sua falta de compromisso para com Deus. Então hoje deixa essa palavra libertar você. Essa palavra é que vai libertar. Esses judeus não creram. A crença dele é de uma forma intelectual, simplesmente superficial. E não permaneceram. Teve esses encalços. O que o Senhor quer é que você permita que essa palavra venha libertar você. Que você não venha somente crer de uma forma de um conhecimento teológico, mas sim de uma forma fé. Permanecer na palavra de Deus. Jesus está voltando. As trombetas vão soar, meus amados. Deixa essa palavra te libertar. Você que está assistindo agora, Jesus está te dando mais uma oportunidade. Jesus está te dando uma oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar, porque o Senhor Jesus está começando a chamar os seus profetas. Jesus está começando a levar a sua igreja, já está começando a levar os seus. E Ele não quer que você fique de fora. Toma uma posição na sua vida. Deixa essa palavra libertar você do que está te aprisionando. Volte para os caminhos do Senhor. Estavam fazendo das igrejas comércio, estavam fazendo das igrejas às vezes lugar de shows, de espetáculos, de brincadeiras. Pois a igreja é casa do Senhor, é casa de oração. E o Senhor Jesus, nada que está acontecendo aqui é por um acaso não. É porque o Senhor já está começando a cobrar. E começa de nós, líderes, pastores. Jesus está voltando. Essa mensagem é da palavra de Deus para que o Senhor liberte seu coração. E quando terminar essa parte que nós estamos vivendo e voltar aos cultos lá nos templos, volte com uma nova visão, volte com verdadeiros adoradores. Volte como verdadeiros homens e mulheres de Deus, em clamor e clamar ao Senhor, com seriedade, em adoração, porque o único que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração é o nosso Deus. Aleluia. Jesus chama você para tomar postura, porque Ele está vindo buscando já os seus. Jesus já está voltando. Cuidado. Orienta você, que permita que o Espírito Santo de Deus aquebrante o seu coração, mude a sua mentalidade e venha permitir que essa verdade que liberta, você venha permitir que liberte você. E só você sabe o que está te aprisionando. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quando voltar aos cultos, em suas igrejas, volte como verdadeiros adoradores. Ali é a casa de oração. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Jesus, Ele morreu e ressuscitou na cruz, nos garantindo a vida eterna. O diabo achou que tinha vencido, não venceu não. Jesus venceu ele lá na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está na glória dos céus. É onde eu quero estar com ele, em nome de Jesus. E ele quer que você também não fique de fora. Vamos falar com Deus. Grandioso, eterno Deus, poderoso Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Pai, tu és o nosso Deus. Me dê sabedoria, Senhor. Derrame
bálsamo, Senhor, sobre nós, a unção. Este que está assistindo agora, Senhor, entregue em tuas mãos, Senhor. Abençoa esta vida, que às vezes não estava tendo força para se firmar na tua palavra, permanecer na tua palavra, no teu evangelho. Fortaleça o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço a ti, Senhor, fortaleça eles. Tome tuas mãos. Que tudo esteja no teu controle. E tudo que venha ocorrer, venha acontecer segundo a tua vontade. É a oração que faço, Senhor, junto com os meus irmãos, esse que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe você poderosamente. Em breve, tudo isso vai passar. Amém? Descanse no Senhor. Deus abençoe.